Você sabe o que é missões? Missões é a grande missão da igreja de participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Missões é a grande missão que a igreja recebeu. Aí você pode pensar, quem pode fazer missões? Todos nós. Todos os escolhidos de Deus, os servos dele, devem fazer missões. Porque missões ela é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que contribuem com os que estão na obra missionária. Então, todos nós, Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos nós devemos fazer missões, é o nosso dever. Talvez você não foi escolhido para ir para um campo missionário, mas você pode adotar um missionário financeiramente, você pode adotá-lo em oração, orando continuamente por um missionário, ou também você pode ser um incentivador de missões, aquele que incentiva a igreja a fazer missões, que desafia a igreja a estar participando de missões. Quero contar para vocês uma história missionária, a história de um alemão, o nome dele é George Mueller, o homem que aprendeu verdadeiramente que Deus supre. E George Mueller, ele nasceu em 1805, na cidade de Copenhague, na Alemanha. George não tinha pais cristãos, seus pais eram descrentes e ainda quando ele era bem novo, sua mãe morreu. George não tinha um bom relacionamento com o pai, eles tinham um relacionamento difícil porque George tinha uma vida desordenada e ele cometeu muitas coisas erradas. E um certo dia, George estava em casa e quando ele ouviu a carruagem, ele subiu e ficou em cima na escada da casa. E o pai, quando viu, disse, você não tem vergonha, nem ao ponto de se esconder? E ele disse, George, como sua mãe ficaria triste? Ele disse, aliás, como é bom sua mãe não estar viva, para ver em que você se tornou. Meu filho, você só tem 18 anos e você já é um ladrão. E George naquele dia tinha saído da cadeia. E o pai perguntou para ele, todos esses dias na prisão você não aprendeu nada? Ele disse, aprendi, meu pai. Aprendi que a comida nas prisões alemãs são horríveis. E que o Senhor não se preocupa nem um pouco comigo, porque o Senhor poderia ter pago a fiança para eu sair antes. E ele disse, George, como pode, você não aprendeu? É que George já tinha sido preso várias outras vezes. E dessa vez ele tinha sido preso porque ele se hospedou e quis sair, fugido, sem pagar a hospedagem. E o pai dele disse, que pena, meu filho, que você não aprende a lição. Isso é muito triste. George olhou assim para o pai arrogante e disse, quem é você, meu pai? Você não tem moral para me reclamar de nada. Você vive de cobrar impostos do governo, vive do salário do governo. Como o senhor acha que pode me reclamar? E naquela hora o pai de George ficou com tanta raiva que ele olhou, viu na parede uma bengala e ele pegou aquela bengala com tanta raiva e disse, meu jovem, eu vou te ensinar a ter um pouco de respeito por seu pai. Ele atirou aquela bengala para cima, mas ela não pegou em George. E eles continuaram, relacionamento super difícil. George era um jovem muito rebelde e difícil. Mas o pai tinha um propósito. Ele incentivava George a entrar numa universidade para se tornar um ministro da igreja. É que naquele tempo as igrejas luteranas elas eram ligadas ao Estado e ele recebia
para pregar naquela igreja. Necessariamente não tinha que ser um crente, ter uma vida decente, só tinha que saber falar da Bíblia, falar bem, então esse era o requisito. Então o pai ficou tentando convencer George a ele ir para a universidade. Ele tentou, até que George decidiu ir para a universidade. Ele foi para uma cidadezinha pequena, onde tinha uma universidade, a cidadezinha chamada Raleigh. E lá George começou a estudar. Então ele ficava, era um tipo internato naquela universidade. Ele teria que estudar manhã, tarde e à noite. Ele tinha ainda estudos, trabalhos para fazer. Mas George não estudava à noite. Quando anoitecia, ele saía da universidade e ia para uma taverna que tinha próximo da universidade. Taverna era um tipo de lugar assim, onde servia bebida, comidas e outras coisas. E George sempre ia para lá para se divertir, beber, conversar. Ele gostava muito de conversar, contar histórias. E um certo dia, quando ele chegou na taverna, ele observou que tinha um rapaz que parecia alguém que ele conhecia. E ele ficou observando aquele rapaz, mas ele não lembrou de onde o conhecia. Então ele começou a contar histórias e um dos amigos que estava próximo de George, ele chamou aquele rapaz e disse: Beto, vem cá para George Miller te ensinar a beber de verdade. Você precisa conhecer George Miller. E aquele jovem olhou e ele disse: eu já conheço George Miller. E aquele jovem sorriu e George rapidamente ficou procurando na mente de onde ele conhecia aquele jovem. E então ele foi tentando e ele lembrou que era Beto, um colega de escola. E aquele menino, quando eu estudava com George, ele era um menino cristão e George o admirava demais porque ele sempre andava com sua Bíblia, o seu inário, que era muito comum, né? Na Alemanha, os cristãos andarem com o seu cantor e sua Bíblia. E era aquele menino super correto, que não colava, que sempre fazia tudo correto. E George ficou surpreso quando viu. Então eles ficaram brincando, rindo ali, conversando. E quando Beto ia saindo, George o acompanhou e eles ficaram conversando em frente à taverna. Lá tinha uma lamparina, naquele tempo não tinha energia elétrica. Então os estabelecimentos, eles usavam uma lamparina, colocavam na frente e eles ficaram conversando ali. Então Beto perguntou para George: você está surpreso, né, George? Ele disse: sim, Beto, eu não esperava te encontrar aqui. Ele disse: pois é, eu estou aqui, não sei até quando, mas eu estou por aqui. Ele disse: amanhã a gente se encontra? Ele disse: sim, amanhã a gente se encontra. Então eles sempre ficaram se encontrando lá na taverna, se tornaram grandes amigos, juntamente com outros. E então, no final, lá no inverno, eles organizaram uma viagem para conhecer a Suíça, um país que ficava vizinho lá da Alemanha. E eles todos precisavam autorização dos pais porque eles eram menores de idade. Mas George nem tentou conseguir, os outros foram pegar com os pais. George, como não se dava muito bem com o pai, ele falsificou a assinatura e seguiram essa viagem. E foram. Durante a viagem, os amigos todos levaram suas bolsas, suas carteiras, e eles confiavam tanto em George, ele parecia um homem tão organizado, que todos guardavam a carteira na bolsa de George. E um certo dia, todos estavam dormindo e George estava sentado, né, mexendo nas carteiras, e Beto acordou e disse: George, o que é que você está fazendo? George ficou assustado e ele disse: é que vocês são tão desorganizados e eu estou organizando o dinheiro de vocês. E Beto disse: nossa, George, como você é organizado. Realmente você é um cara que sabe organizar dinheiro. Na verdade, George não estava organizando o dinheiro. Ele estava tirando algumas moedas da carteira dos outros e colocando na carteira dele.
Então, quando terminou a viagem, eles voltaram para a faculdade. George voltou e eles voltaram àquela mesma vida de se encontrarem na taverna. Até que uma certa noite, quando estavam à frente da taverna se despedindo, e George perguntou: Beto, amanhã a gente se encontra aqui? Ele disse: não, amanhã a gente não se encontra aqui, George. Essa é a minha última vez que eu venho aqui. Ele disse: mas por quê? Ele disse: é que um amigo meu me convidou e eu vou à casa desse amigo. Ele: quem é esse amigo seu? Ele disse: é Wagner, um amigo, e ele me chamou para um culto de oração e eu vou para a casa dele. E George disse: por que você não traz ele para aqui? Ele disse: não, George, eu lhe disse que eu estava aqui, eu não lhe disse que eu ia ficar aqui para sempre. Então eu vou para a casa de Wagner amanhã. E George pensou e disse: eu vou também. Ele disse: olha, Beto, eu também quero ir com você. Ele disse: bom, se você quiser ir, você pode. Ele não queria ir pensando na oração, ele queria ir pensando o que ele poderia ver lá para depois ele ficar satirizando Beto. E então ele disse: olha, se você quiser ir amanhã à tardinha, a gente se encontra. Então eles se encontraram e seguiram para a casa do amigo Wagner. Era uma casa numa montanha, uma casinha bem simples. Mas quando George chegou lá, ele já sentiu algo diferente. Quando ele chegou, Wagner o recebeu muito bem, o cumprimentou e disse: seja bem-vindo, Senhor Miller. Aqui no Brasil, quando nós queremos tratar uma pessoa bem, a gente coloca senhor antes, né? Senhor Jorge, Senhor Beto. Mas na Alemanha, quando você quer tratar bem uma pessoa, você chama pelo segundo nome. E foi assim que Wagner fez. Ele o chamou de Senhor Miller. E George entrou, e quando ele entrou, ele viu algo bem simples. Eram algumas cadeiras, alguns homens sentados na cadeira, e Wagner o apresentou ao grupo e ele pediu a um daqueles senhores que iniciasse com uma oração. E naquele momento aquele senhor se levantou, ele ficou de pé, ele virou as costas para o grupo, ajoelhou-se junto da cadeira e começou a orar. Mas aquele homem falava de forma tão íntima com Deus, ele chamava Deus de paizinho amado, e George sentiu algo tão diferente. Parecia que aquele homem estava falando com Deus ali presente, como se Deus fosse o rei e ele estivesse de joelhos diante daquele rei. Aquilo mexeu demais com George. Ele observou aquilo, chamou tanta atenção. Como aquele homem tão simples. George era acostumado a fazer orações e ver pessoas eloquentes fazerem orações tão lindas, mas nunca uma oração tão simples, tão humilde como aquele homem fez naquele momento. E aquilo chamou a atenção de George. George ficou pensando o tempo todo, e durante o retorno ele ficou muito calado, só pensando na intimidade que aquele homem tinha com Deus. E quando George chegou em casa, ele entrou naquele quarto vazio e ele pensou: quão vazio é o meu coração. Eu nunca me derramei diante de Deus, eu nunca tive uma humilhação daquela diante de Deus. E naquele momento, George se ajoelhou no seu quarto e ele orou, ele disse: Deus, eu quero ser teu. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero que o Senhor transforme esse George em um novo George. Que o Senhor me faça um novo homem. E realmente, daquele momento em diante, George era um novo homem. Ele se sentia uma nova pessoa. Ele já conhecia muito da Bíblia, porque ele estava na universidade cristã estudando a Bíblia. Mas ele, só naquele dia,
tinha entendido o grande amor de Deus pela vida dele, ao ponto de entregar o filho para morrer em seu lugar. E George, logo que ele conheceu Jesus, ele pensou em se tornar um missionário. E não demorou muito, George conheceu um missionário, o senhor Hermann Ball. Ele era um missionário e ele voltou à Alemanha para contar, um pouco do seu trabalho, o trabalho que ele fazia. E George, conversando com ele, percebeu que aquele homem era um homem de roupas simples, mas ele parecia ser alguém assim de ter tido uma grande condição, o modo dele falar, o modo dele agir. Então George perguntou para ele: o senhor não parece ser uma pessoa assim tão simples assim. E ele disse: George, eu já fui um homem muito rico. Minha família é muito rica. Mas quando meu pai descobriu, eu disse para meu pai que eu tinha aceitado Jesus e que eu seria um missionário, então eu não ia fazer o desejo de meu pai, então eu iria servir a Deus. Meu pai ficou muito zangado e ele tirou toda a minha parte da herança. Então hoje eu vivo exclusivamente para Deus. E aquilo chamou tanta atenção de George, e ele pensou: não vai demorar muito para acontecer isso comigo. E então George decidiu. Ele decidiu ir fazer uma visita ao seu pai e conversar com ele. Então George pegou uma carruagem, era o transporte daquele tempo, não tinha carros, o transporte era a carruagem. E era só 100 quilômetros, mas assim era uma viagem lenta e passava todo dia fazendo essa viagem. Hoje é uma viagem feita 1 hora, mas naquele tempo ele passou o dia todo viajando. E quando chegou na casa do seu pai já era noite. Então o pai o recebeu, fez uma sopa e colocou para eles jantarem. E ele observou: George, meu filho, observei que você não está comendo. E George pensou e ele ficou calado. Disse: meu pai, é que eu vim falar algo com o senhor. E o pai disse: então fale. Ele disse: olha, meu pai, é que eu quero sair daquela universidade. Eu quero que o senhor assine esse papel, porque eu vou para um instituto. Eu vou estudar mais profundamente. Eu quero ser um missionário. O pai levantou, ficou tão zangado, disse: de forma nenhuma, eu não assino esse papel de forma nenhuma. Se o pai assinasse, era que ele estava se responsabilizando em pagar as mensalidades de George naquele instituto. Ele disse: de forma nenhuma eu não assino esse papel. Ele disse: meu pai, mas o senhor sempre quis que eu fosse um ministro da igreja, por que o senhor não quer que eu seja um missionário? Ele disse: olha, eu queria que você fosse um ministro da igreja. Você vai ter um bom salário, você vai ser um homem reconhecido, você vai ser um homem rico, você vai ter bastante dinheiro para viver bem e para cuidar do seu pai quando eu estiver velho. Ele disse: meu pai, mas o senhor tem muito dinheiro, o senhor não precisa do meu dinheiro, e o senhor ainda é um homem novo e forte, o senhor não precisa dos meus cuidados agora. É o desejo do meu coração, eu quero ser um missionário. Ele disse: mas você não vai, se depender da minha assinatura, você não vai. E ele disse, George ficou calado, ele disse: então, meu pai, não tem outra escolha a não ser ir de qualquer forma. Ele disse: mas você não tem como ir, quem vai pagar suas despesas? Você depende de mim. E ele disse: eu vou, meu pai, e agora eu vou depender de Deus. Então George dormiu e quando amanheceu o dia ele pegou a carruagem de volta e ele retornou para a cidade de Halle e ele estava decidido. Daquele dia em diante ele não receberia mais 1 centavo do seu pai. Ele iria depender de Deus. E quando vinha retornando, George pensou: mas eu não tenho nem 1 centavo.
Eu não tenho dinheiro para nada. Eu não tenho para pagar minhas mensalidades. Eu não tenho para pagar o aluguel. Eu não tenho para me alimentar. E ele pensou, bom, eu não tenho de meu pai, mas agora eu vou depender de Deus. Mas o que vai acontecer com George? Como ele vai conseguir pagar todas as suas contas? Como será a vida de George? No próximo capítulo a gente vai saber.